Boa noite, vereadores. Boa noite, amigos que nos visitam. Sejam todos bem-vindos, pessoal que vai assistir de casa. Havendo o quórum legal, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando a todos para ficarem em pé, para que o primeiro secretário faça a leitura de um texto bíblico. Boa noite, presidente, nobres vereadores, o que fazem presentes e o que acompanha a gente de casa. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Que vos parece? 100 homem tem 100 ovelhas, e uma delas se perde. Não deixa ela as 99 nas montanhas, para procurar aquela que se perdeu. Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela, do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória ao vós, Senhor. Coloca a ata da última reunião em única discussão. Coloca a ata da última reunião em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da última reunião. Passamos para a primeira parte da reunião, ordem dos expedientes. Convite para 34º Congresso do Círculo de Oração Filhas de Jerusalém. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Sabáudia tem a honra de convidar Vossa Senhorias, juntamente com todos os vereadores dessa Casa de Leis, para participarem do 34º Congresso do Círculo de Oração Filhas de Jerusalém, sob a liderança de Ana Cláudia Rodrigues da Silva e Maria das Graças Leal, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Rua Jácomo Masquete, número 29, nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2025. Horários: dia 15, sexta-feira, início às 19h30. Dia 16, sábado, início às 19 horas. E dia 17, domingo, início às 18h30. Será um momento especial de louvor, adoração e comunhão, no qual reuniremos irmãos, amigos e autoridades para celebrarmos juntos as maravilhas que o Senhor tem feito. Que Deus abençoe grandemente a todos. Atenciosamente, pastor Ezequiel de Souza Magalhães, pastor local da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Sabáudia. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Deficiência não define, oportunidade transforma. Inclua nossa voz. A Paz de Sabáudia convida você para participar da passeata em apoio às escolas especializadas, que acontecerá no dia 21 de agosto de 2025, quinta-feira, às 9 horas, com concentração em frente à nossa sede. Este momento de união tem como objetivo fortalecer a valorização da educação especializada e promover a conscientização sobre a importância da inclusão e do respeito à diversidade. Contamos com a sua presença para caminharmos juntos por uma sociedade mais justa, inclusiva e acolhedora para todos. Local em frente à PAI, no dia 21/8, às 9 horas. Sua participação faz a diferença. Atenciosamente, Lediene Flávia Masquete Rompato, diretora da Escola Estrela da Vida. Sem mais para o momento. Passamos então para a segunda parte da reunião, ordem do dia. Senhor presidente e senhores vereadores, remeto à apreciação do egresso Poder Legislativo deste município o projeto de lei que institui o programa de escolinhas de esporte no âmbito do município de Sabáudia. O presente projeto de lei visa garantir às nossas crianças e adolescentes aulas de modalidades esportivas que serão realizadas em espaços públicos, nos contraturnos escolares,
em projetos a serem desenvolvidos pela Secretaria de Esporte. Sabemos da importância do esporte na vida das pessoas, pois ela vai muito além da prática física. Ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento físico, mental, social e emocional das pessoas, e cuidar de nossas crianças e jovens é uma de nossas prioridades. Deste modo, uma vez que trata de uma lei que busca o interesse público, a aprovação de vossas senhorias é o que se espera, de modo que renovamos o voto de estima e consideração dessa ilustre Casa de Leis. Edson Hugo Manoeira, prefeito. Projeto de lei número 59. Institui o programa de escolinha de esporte no âmbito do município de Sabáudia e da outras providências. Deixo o projeto 59/2025 para estudo e análise das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Assuntos Governamentais, para que exarem seus pareceres. Senhor presidente, vereadores, apresento a vossas senhorias o projeto de lei que regulamenta os benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social do município de Sabáudia, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social e o SUAS e demais normativas federais. O projeto em epígrafe dispõe sobre a concessão dos benefícios eventuais com um direito garantido na Lei Federal 8.742, de 7 de dezembro de 93. A Lei Orgânica da Assistência Social, em seu artigo 22, parágrafo 1º e 2º. O referido benefício destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar, por conta própria, com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros. Os benefícios eventuais de que trata o artigo 22 da Lei 8.742 também está regulamentado pelo Decreto Federal 6.307 de 2007, onde também consta a competência do município em destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social. Esclareço que o projeto de lei em epígrafe foi submetido e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, conforme publicação da resolução que ora se junta. Edson Hugo Manoeira, prefeito. Projeto de lei número 60, regulamenta os benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social do município de Sabáudia, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social, o SUAS, e demais normativas federais e da outras providências. Deixo o projeto de lei 60 para estudo e análise da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, para que exarem seus pareceres. O presente projeto de lei tem por objetivo denominar as vias públicas do novo loteamento, Jardim Nova Esperança e Jardim Nova Esperança 2, em nosso município. A proposta busca prestar justa homenagem à família Selinski, pioneira no desenvolvimento local, especialmente na zona rural, onde atuou por décadas na agricultura. Os senhores Pedro Selinski e Sofia Selinski, já falecidos, foram figuras centrais dessa trajetória, reconhecidos por sua dedicação ao trabalho, simplicidade e valores comunitários. Deixaram um legado de contribuição ao crescimento e identidade cultural do nosso município. A dar seus nomes às duas das ruas do loteamento implantado por seus descendentes, não apenas celebramos suas memórias, mas também reafirmamos o reconhecimento histórico a todos que ajudaram a construir as raízes de nossa comunidade. Edson Hugo Manoeira, prefeito. Memorial em homenagem a Pedro Selinski e Sofia Selinski. Loteamento Jardim Nova Esperança e Jardim Nova Esperança 2. Origens e coragem de uma família de raízes fortes. A história da família Selinski teve início em 1910, na distante Polônia, quando Alexandre Selinski e Júlia Selinski uniram-se em matrimônio. Diante das adversidades provocadas pela Primeira Guerra Mundial e de profunda crise social e econômica, o casal decidiu recomeçar a vida em terras brasileiras. Vieram como imigrantes e se estabeleceram no município de Aracáurea, no Paraná, plantando ali as primeiras sementes de um legado que atravessaria gerações.
No dia 8 de julho de 1924, nasceu o sexto filho do casal, Pedro Selinski. Desde muito jovem, Pedro foi moldado pelo trabalho duro e pelo espírito de superação, valores que guiaram toda a sua trajetória. A chegada ao norte do Paraná e o início de uma nova história. Em 1938, aos 14 anos, Pedro e seu irmão Stefano Selinski, de 20 anos, partiram para desbravar uma área ainda inabitada no então distrito de Nova Itália. Este distrito, em 1954, emancipou-se de Arapongas, tornando-se o município de Sabáudia. Com as mãos calejadas e com auxílio de machados e de um traçador manual, operado por 2 pessoas, eles derrubaram a mata e prepararam as madeiras para erguer a primeira casa no novo sítio de 10 alqueires, adquirido em 1937 por seu pai Alexandre, junto à Companhia de Terras Norte do Paraná. Logo, toda a família foi transferida de Araucária para a nova propriedade, marcando o início de uma nova etapa da vida no norte do estado. Em 29 de novembro de 1944, o imóvel foi oficialmente registrado em nome de Pedro Selinski, sobre a matrícula 2269, na gleba Ribeirão Paudalho. Uma família que cresceu com a terra. Em 29 de abril de 1950, Pedro casou-se com Sofia Selinski, nascida em Contenda, em 29 de agosto de 1929. Unidos pelo amor e pelo trabalho, construíram uma família numerosa e dedicada à vida no campo. Nos primeiros anos, cultivaram milho, arroz, feijão e algodão. E a partir de 1952, o café tornou-se a principal atividade agrícola da família. Durante esse período, até 3 famílias chegaram a viver na propriedade, dada a grande demanda por mão de obra. Sofia, com coragem admirável, dividia-se entre os afazeres domésticos e o trabalho na lavoura, lado a lado com Pedro. Foi neste ambiente de esforço e afeto que nasceram os 7 primeiros filhos do casal. Em 19 de setembro de 1962, Pedro adquiriu uma nova propriedade, de 3 alqueires, localizada em frente ao sítio original, registrada sobre a matrícula 39062 da mesma gleba. Tornou-se o berço dos 3 filhos mais novos, completando a família com 10 filhos ao todo. A grande geada de 1975 trouxe o fim dos cafezais e anunciou uma nova era. Em 1976, com o avanço da mecanização e os ventos do êxodo rural, Pedro adaptou-se novamente, passando a cultivar soja e milho, sem jamais abandonar a terra que tanto amava. Última aquisição e legado duradouro. Em 12 de fevereiro de 1990, Pedro Selinski realizou sua última aquisição de terra, uma área de 35.918 metros quadrados, registrada sobre a matrícula 4.476, na gleba Patrimônio Sabáudia. Ali, continuou cultivando soja e milho ao lado da família por muitos anos. Após o falecimento de Sofia, em 3 de novembro de 2014, e de Pedro, em 5 de junho de 2015, os filhos uniram forças para honrar a memória dos pais. Com visão de futuro e respeito ao passado, decidiram transformar parte da propriedade no loteamento Jardim Nova Esperança, um novo capítulo de uma história construída com suor, raízes e fé. A homenagem que perpetua a memória. Neste mês de julho de 2025, com o loteamento em fase de conclusão e nomeação das ruas, nós, filhos e herdeiros de Pedro e Sofia Selinski, sentimos profundo orgulho e gratidão ao eternizar a memória de nossos pais. Assim, prestamos essa singela, porém eterna homenagem, nomeando ruas com nomes de Pedro Selinski e Sofia Selinski, símbolo de coragem, trabalho e amor incondicional à família. Filhos de Pedro e Sofia, Aloísio Selinski, memória,
Felício Selinski em memória, Sigismundo Selinski em memória, José Selinski primo, Alice Selinski Schiavo, Lourdes Selinski, Ademir Selinski, Gilberto Selinski, Carme Selinski Sincero e Carlos Selinski em memória. A terra que se planta com trabalho floresce em legado, e o nosso está gravado neste solo. José Selinski. Projeto de Lei 61 dispõe sobre a denominação de vias públicas no loteamento Jardim Nova Esperança e Jardim Nova Esperança 2 e dá outras providências. Deixa o projeto de número 61 para estudo e análise das comissões de Justiça e Redação, para exarar seu parecer. Senhor presidente e senhores vereadores, com nossos cumprimentos, tenho uma honra de trazer ao conhecimento dessa Casa de Leis o projeto de lei em que, atentos ao quadro da economia nacional e à grave situação financeira que as empresas e pessoas físicas estão passando, propomos institui o Programa de Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais em dia com Sabáudia, para oportunizar aos contribuintes irregulares o pagamento dos créditos municipais inadimplentes das pessoas físicas ou jurídicas, de forma à vista ou parcelada, com desconto de até 100% dos juros e da multa de mora para pagamento à vista, e parcelamento em até 12 vezes, dentre outras medidas, atento às demandas da comunidade e ao maior interesse público e ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O quadro atual da economia nacional tem agravado sobremaneira a situação fiscal e de inadimplência das empresas e mesmo das pessoas físicas. O que podemos ver no noticiário nacional em nossa cidade é o desaquecimento da economia e a queda de consumo e a inadimplência tributária que é crescente. Com este quadro econômico, o município tem convivido com uma constante queda das receitas municipais. O valor do repasse do FPM vem apresentando redução ao longo dos últimos anos. O município tem responsabilidade constitucional e fiscal na arrecadação de seus tributos, sob pena de responsabilidade funcional do servidor e administrativa dos gestores, como também é previsto na legislação que a não cobrança ou arrecadação dos tributos é irresponsabilidade fiscal prevista na Lei 101. A intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê no seu artigo 11, que consistem requisitos essenciais de responsabilidade na gestão fiscal, a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da federação. Prescreve ainda a legislação federal e a municipal que a Fazenda Pública deva empreender todos os meios administrativos, extrajudiciais e judiciais para promover a cobrança dos créditos inadimplidos, para levar aos cofres públicos o direito ao bem patrimonial que os tributos recolhidos representam para investimento no município. O município vem tomando todas as medidas possíveis de cobrança com vista à efetiva arrecadação de todos os tributos de sua competência, cobrança amigável administrativa, ajuizamento da execução fiscal e todas as demais medidas de que a legislação federal impõe sobre a responsabilidade fiscal em arrecadar e com a aprovação do Congresso do Protesto, a CDA, certidão de dívida ativa, que já vinha sendo orientado há tempos pelo Judiciário, agravam as medidas e penalidades ao contribuinte irregular em atraso. O que pretendemos, em conjunto com o Legislativo, é estabelecer uma oportunidade antes das sanções previstas em lei. A proposição do Refis se fundamenta no maior interesse público, que é aprovar projeto que aprove a oportunidades aos contribuintes inadimplentes a adesão de um programa de recuperação fiscal, onde o município, antes de tomar todas as medidas de cobrança, oportuniza a sua regularização, ainda que abrindo mão de parte do recurso de multas e juros, mas atento aos quadros da economia nacional. Ainda que possa, em primeira monta, parecer que seja injustiça ou que se estaria beneficiando contribuintes irregulares em detrimento dos regulares.
O fato é que devemos analisar vários fatores em conjunto, como o momento econômico nacional, com tamanha crise financeira, também impactando fortemente nossa cidade, e juntamente com o quadro financeiro do município, sem condições de atender grandes demandas de nossos cidadãos. O que nos impõe propor medidas que permitam tanto a regularização do contribuinte inadimplente, como principalmente permitir o ingresso financeiro de recursos que permitam novos e urgentes investimentos na saúde, educação e tantas outras demandas de nossa comunidade. O Refis é de interesse público por permitir o ingresso de novos recursos para investimentos sociais que atende toda a comunidade sabaldiense. Recurso que dificilmente ingressaria nas atuais condições econômicas do cidadão e das empresas. É de interesse social dos contribuintes inadimplentes por reduzir o encargo de mora incidente sobre as dívidas em atraso e parcelar, permitindo a regularização, ainda que corrija as parcelas e acrescente juros remuneratórios, o que representa responsabilidade com o direito àquele recurso público que atende os princípios da capacidade tributária, da economicidade e de transacionar para eliminar e evitar litígios, dentre outros. O Programa de Recuperação Fiscal Refis, ao conceder anistia em caráter geral, atende à Lei de Responsabilidade Fiscal nos termos do parágrafo 1º do artigo 14, que, conforme manifestação do TSE de Minas Gerais, em resposta à consulta, nas palavras do conselheiro Vanderlei Ávila, sendo a anistia hipótese de renúncia da receita tributária, o administrador a concedê-la deverá observar as exigências do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, sendo a anistia de caráter geral, que atinja indiscriminadamente todos os devedores, não lhe incidirão a condições previstas no inciso 1 e 2 do artigo 14 da Lei de Responsabilidade. Ainda que fosse necessário o cumprimento do disposto dos incisos do artigo 14, o Refis não vai impactar as metas orçamentárias e as financeiras, uma vez que as reduções incidirão somente sobre multas e juros, e as parcelas terão correção monetárias e juros, ainda promoverá o aumento da arrecadação com resultados financeiros positivos na arrecadação e cumprimento das metas. Senhor presidente e senhores edis, são as razões que nos levaram a encaminhar o projeto de lei à consideração e deliberação dessa honrada Casa de Leis, solicitando que seja apreciado, discutido e aprovado. Edson Hugo Manoeira, prefeito. Projeto de Lei 62. Dispõe sobre o Programa de Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais em dia com Sabáudia e da outras providências. Deixa o projeto de lei 62 de 2025 para estudo e análise da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento para exarar seus pareceres. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo garantir aos munícipes de Sabaldi o acesso digno aos serviços previdenciários, especialmente em situações que envolvam a realização de perícia médica no INSS. Em muitos casos, cidadãos que solicitam benefícios por incapacidade, aposentadorias ou BPC-LOAS são obrigados a comparecer à agência do INSS, localizadas em outros municípios, como Arapongas, Apucarana, Londrina ou Maringá. Esses deslocamentos, muitas vezes, não são viáveis para pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, doentes, autistas ou trabalhadores afastados por motivos de saúde. Ao autorizar o Poder Executivo a fornecer o transporte, o município de Sabaldi estará garantindo justiça social, inclusão e respeito à dignidade da pessoa humana, princípios constitucionais que devem nortear a atuação do poder público. Ressalta-se que a prestação deste serviço será realizada conforme disponibilidade do município, sem obrigatoriedade absoluta e respeitando critérios técnicos e operacionais. Ainda assim, representa uma importante política de amparo e cidadania, fortalecendo um vínculo entre a administração pública e o cidadão.
Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores para a aprovação desta proposta. José Aparecido de Souza, vereador. Projeto de lei número 13. Autoriza o Poder Municipal, Executivo Municipal, a fornecer transporte gratuito aos munícipes que necessitem se deslocar para a realização de perícia médica em órgãos da Previdência Social e da outras providências. Deixo o projeto legislativo 13/2025 para estudo e análise da Comissão de Justiça e Redação para exarar seu parecer. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 58. O projeto de lei 49, de iniciativa do chefe do Executivo, visa regulamentar o desmembramento de lotes urbanos e de chácaras no município, estabelecendo critérios mínimos para a subdivisão do solo urbano nas zonas citadas, sem necessidade de atender temporariamente a exigências previstas na Lei 749 e 752, por um prazo de 180 dias. O texto do projeto busca atender à crescente demanda por moradia, promover a regularização fundiária e ordenar o espaço urbano, ao mesmo tempo que preserva características ambientais e garante infraestrutura adequada às áreas desmembradas. O parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara, datado em 15 de julho, conclui pela constitucionalidade e legalidade da proposta, reconhecendo a competência do município para legislar sobre o parcelamento do solo urbano, conforme a Lei Federal 6.766, que permite aos entes locais estabelecer normas complementares adequadas a peculiaridades regionais. Contudo, a Procuradoria ressalta a necessidade da observância ao plano diretor, especialmente no que tange à consulta e manifestação do Conselho da Cidade, devendo este emitir parecer conclusivo acerca de alterações que afetem sua aplicação. Diante da análise do projeto e considerando o parecer jurídico emitido pela Procuradora Jurídica, entende-se que o projeto de lei 49 atende aos preceitos legais e constitucionais, estando apto à tramitação. Contudo, recomenda-se antes da sua deliberação em plenário, seja providencial o envio ao Conselho, conforme prevê o plano diretor, de modo a garantir plena regularidade e segurança jurídica ao processo legislativo. Considerando as justificativas trazidas na presente propositura, após a análise dessa comissão, com recomendação que já foi promovida a manifestação do Conselho, entendemos ser juridicamente viável essa propositura e, mediante a importância do projeto de lei 49, deliberado favoravelmente pela apreciação em plenário e consequente aprovação pelos nobres edis. Projeto de lei 49 dispõe sobre o desmembramento da Zona Residencial 1, Zona Residencial 2, Zona Residencial 3, Zona Comercial de Serviços e Zona Residencial de Chácaras e da outras providências, de autoria do prefeito Edson Hugo Manoeira. Coloco o projeto 49 em primeira discussão. A palavra está livre. Coloco o projeto 49, então, em primeira votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto 49. Comissão de Justiça e Redação, parecer 63. O projeto de lei de iniciativa do Executivo visa fomentar o desenvolvimento econômico local, especialmente na zona rural, mediante a concessão de 70% de hora-máquina e a execução de serviços de infraestrutura para empreendimento que se instalem ou ampliem suas atividades no município, cabendo ao beneficiário a contrapartida de 30%. O texto define critérios objetivos para a concessão dos benefícios, estabelece segmentos prioritários, determina condições de participação, exige contrapartida financeira e prevê sanções pelo descumprimento das obrigações assumidas. Consta dos autos do parecer jurídico emitido pela Procuradoria da Câmara, que opinou pela legalidade e constitucionalidade da proposição, ressaltando sua adequação aos entendimentos do Tribunal de Contas e à competência legislativa. Compete à Comissão de Constituição e Justiça analisar o projeto quanto a aspectos constitucionais, legais e regimentais.
O projeto observa a competência municipal prevista no artigo 30 da Constituição Federal, atendendo requisitos de interesse público, viabilidade econômica e responsabilidade fiscal. Foram observadas balizas fixadas pelo Tribunal de Contas pelos acordos 2043 e 1730, que autoriza a utilização de bens e serviços públicos em benefício de empreendimentos privados, desde que haja lei específica, existam critérios objetivos e impessoais de seleção, seja preservado o caráter oneroso do incentivo, esteja configurado o interesse público primário. O texto apresentado cumpre esses requisitos, pois estabelece expressamente a contrapartida do beneficiário, define critérios técnicos para análise e concessão e prevê sanções pelo descumprimento, limita a aplicação do benefício a segmentos estratégicos para a economia local. Considerando as justificativas trazidas na presente propositura e o fato de não encontrarmos vícios ilegais para essa deliberação, após análise dessa comissão, entendemos ser juridicamente viável essa propositura e, mediante a importância do projeto de lei 52, foi deliberado favoravelmente pela apreciação em plenário a aprovação pelos nobres edis. José Aparecido de Souza, presidente, Denis Ricardo Manoeira, secretário, Alex Hernandes Valentim, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 36. O projeto de lei 52 tem por finalidade fomentar o desenvolvimento econômico local, com foco especial na zona rural, mediante incentivos consistentes na concessão de 70% de hora-máquina e execução de serviço de infraestrutura necessária à instalação ou ampliação de empreendimentos produtivos, ficando a cargo do beneficiário a contrapartida de 30% do custo. A justificativa apresentada pela propositura salienta que a medida objetiva é estimular a geração de emprego e renda, fortalecer o setor produtivo e ampliar a capacidade de investimento em áreas estratégicas, observando os princípios do interesse público, da viabilidade econômica e da responsabilidade fiscal. Após a análise do parecer jurídico emitida pela Procuradoria Legislativa desta Casa, constatou que a matéria se apresenta constitucional e legal, estando aparada pela competência legislativa municipal, pelos entendimentos firmados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, especialmente no Acordo 2043 e 1730, pela previsão expressa no projeto de contrapartida de 30% pelos beneficiários, garantido o caráter não gratuito de incentivo, pela previsão de critérios claros para a concessão do benefício, evitando o favorecimento indevido, e no aspecto orçamentário e financeiro, a proposta demonstra a viabilidade, uma vez que condiciona a execução dos incentivos à disponibilidade orçamentária, observando a lei de responsabilidade fiscal e a gestão de recursos públicos. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento manifesta favorável ao projeto de lei 52, por entender que a proposição atende requisitos de interesse público, viabilidade econômica e legalidade, estando em consonância com as diretrizes do desenvolvimento local e da responsabilidade fiscal. José Aparecido de Souza, presidente, Rodrigo Fernando Trava, secretário, e Wesley Roberto Pereira Xandu, relator. Projeto de lei número 52, dispõe sobre a concessão de estímulos econômicos e empreendimentos que venham a se instalar ou ampliar suas atividades no município de Sabáudia e da outras providências. Coloca o projeto de lei 52 em primeira discussão. A palavra está livre. Com a palavra, o vereador José. Primeiramente, como de costume, agradecer a Deus por mais essa reunião que Ele nos concede nessa terça-feira. Boa noite, vereadores, senhor presidente, funcionários dessa casa, amigos que nos visitam, família Celis que está aqui em especial, sejam bem-vindos a essa Casa de Leis e famílias que vão nos assistir. Senhor presidente, só pedir a palavra desse projeto 52, um grande projeto de importância para o município de Sabáudia. Assim como foi lido e estudado por essas comissões, é um projeto que já veio a essa casa e ele foi retirado e agora, novamente, o Executivo adequou esse projeto na lei. Claro que o nosso sonho
da Câmara, juntamente com o prefeito, seria a gente fazer total subsídio nessa situação. Mas por algumas questões, né, jurídicas, do Tribunal e da MP e do nosso jurídico da Câmara, buscamos algumas informações de outras cidades, onde o Executivo oferece aí 50% e 50%, metade ao empreendimento do agricultor. Outras cidades não conseguem nem fazer o que nós estamos fazendo, que é um subsídio de 70%, né? Então, aí o agricultor só vai pagar simplesmente 30% daquilo que vai ser gasto pela hora máquina, né, que seria o diesel ali, o funcionário, para esse trabalho. Então, eu vou dar um exemplo na linguagem nossa, né? Por exemplo, eu quero construir um aviário, né, nessa questão do frango numa propriedade, e o proprietário pode requerer essa documentação, essa lei que assim for aprovada, né, em unanimidade na próxima sessão, e a gente vai estar aí fazendo a terraplanagem, tudo que ele precisa, e somente ele vai requerer 30% desse trabalho. De uma certa forma, eu fico feliz, o vereador Alex, com o projeto, porque vai de contra com a nossa arrecadação. Porque a gente está sendo cobrado, né, vereador Rodrigo, por alguns empresários que já querem construir, né, novas granjas no nosso município. E a gente queria, claro, chegar a esse patamar de fazer toda essa infraestrutura. Mas, por avaliar outros municípios que não conseguem dar o subsídio que Sabaldi está dando hoje, a gente é motivo de agradecer o prefeito pelo projeto, né, e a Câmara por aprovar esse projeto. Porque a gente vai cobrar só 30%. Ele não vai pagar 100% de tudo. E vai ter o seu trabalho executado, né? Então, a gente fica feliz com esse projeto em primeira votação. Acredito muito que ele vai para a segunda e terceira com aprovação e unanimidade e que esses empresários venham assim, né? A gente tem uma arrecadação enorme aí também dessa parte do aviário, né? Sabaldi hoje agradece o aviário, agradece sementes, que é o grão do agricultor, o laticínio. Então, temos aí uma grande arrecadação de toda a infraestrutura da agricultura. E esse é o patamar que as comissões avaliou, né? O prefeito fez a retirada do primeiro projeto, como eu disse, porque a gente não consegue hoje fazer o 100% que a gente queria de ser gratuito, né? Então, o projeto ele era inconstitucional e agora, com essa mínimo que o Executivo colocou, ele se torna constitucional, né? Então, cobrando só 30%, 70% de subsídio. Então, acredito que logo, logo aí, nos próximos 5 ou 10 dias, a gente aprovando o projeto, eu tenho certeza que tem agricultor que já vai procurar o município, porque para quem está começando, já é uma grande coisa a gente fazer um subsídio de 70%. Obrigado, senhor presidente, pela parte certida e agradecer às comissões, né, por exalar os seus pareceres. A palavra continua livre. Coloco o projeto, então, 52 em primeira votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Está aprovado o projeto 52 em primeira votação. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 37. O objetivo da proposição é regulamentar e atualizar os parâmetros relativos à concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos municipais, ampliando a margem consignável em conformidade com as normas federais vigentes. O parecer jurídico da Procuradora da Câmara atestou a legalidade e a constitucionalidade da matéria, destacando que o projeto está de acordo com a Constituição Federal e com os princípios da administração pública, não havendo vício de iniciativa ou de competência à execução dos incentivos à disponibilidade orçamentária, observando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando a natureza do projeto, verifica-se que a proposta não implica impacto negativo imediato nas contas públicas, pois se trata apenas da autorização para a celebração de convênios com instituições financeiras, visando facilitar o acesso a operações de créditos consignado pelos servidores, observando as regras legais aplicáveis. A medida poderá, inclusive, trazer benefícios administrativos, uma vez que regulamenta e organiza um procedimento já previsto em legislações correlatadas, proporcionando maior segurança jurídica e transparência nas relações entre municípios, servidores e instituições financeiras. Não foram identificados incompatibilidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal ou com demais normas vigentes. Diante do exposto, a Comissão de Finanças manifesta favorável à aprovação do projeto de Lei 53. Comissão de Justiça e Redação, parecer 59. Chegou a esta comissão o projeto de Lei 53, de iniciativa do Executivo, que dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo e Legislativo que possam firmar convênios com instituições financeiras privadas,
objetivando a concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos, com a atualização da margem consignável em conformidade com a legislação federal. A Procuradoria Jurídica da Câmara emitiu parecer opinando pela viabilidade jurídica e constitucional da matéria, destacando que não há vício de iniciativa ou de competência, estando o projeto em conformidade com o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Compete a essa Comissão de Justiça a análise da constitucionalidade legal e juridiciosidade do projeto em questão. Verifica-se que a iniciativa é legítima por se tratar de matéria de interesse local inserida na competência legislativa. O projeto não contraria dispositivos constitucionais ou legais. A proposição não apresenta vício formal ou material, respeitando a autonomia administrativa do Poder Executivo e Legislativo. Ademais, observa-se que a medida confere maior segurança jurídica às relações contratuais e proporciona aos servidores públicos melhores condições de acesso ao crédito consignado, sem comprometer o equilíbrio orçamentário do município. Considerando as justificativas trazidas na presente propositura, após análise dessa comissão, entendemos ser juridicamente viável a proposta e, mediante a importância do projeto, foi deliberado favoravelmente pela apreciação em plenário e consequente aprovação pelos nobres edis. O projeto de lei 53 autoriza os poderes executivo e legislativo do município de Sabáudia a firmar convênios com instituições financeiras privadas e dar outras providências. Coloca o projeto 53 em primeira discussão. A palavra está livre. Coloca então o projeto 53 em primeira votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto 53. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 38. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou o projeto de lei 54, de iniciativa do Executivo, que tem por objetivo atualizar o salário base dos servidores ocupantes do cargo de psicopedagogo, em conformidade com a Política Nacional de Valorização dos Profissionais da Educação com a legislação vigente. O projeto foi devidamente instruído com a exposição de motivos, estimativa de impacto financeiro orçamentário e demonstrativo de compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, atendendo exigências legais para alteração remuneratória. A proposição encontra-se respaldo no artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município, que confere competência privativa ao prefeito para propor leis que dispõem sobre criação ou alteração de remuneração de cargos, na Lei Federal 11.378, que estabelece o piso salarial profissional nacional do Magistério da Educação Básica, como é o caso do psicopedagogo. Do ponto de vista orçamentário e financeiro, a matéria apresenta adequação e compatibilidade com as normas vigentes, não comprometendo o equilíbrio fiscal do município. Considerando que o projeto está amparado na legislação federal, constitucional e municipal, apresenta a necessária estima de impacto financeiro orçamentário, contribui para a valorização dos profissionais da educação do município, e essa Comissão de Finanças e Orçamento manifesta-se favoravelmente ao projeto de lei 54. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 60. O projeto de lei número 54, iniciativa do Executivo, tem por objetivo alterar o anexo 1 da Lei 726, promovendo a atualização do salário base dos ocupantes do cargo de psicopedagogo, fixando em R$ 4.867,77 para cargo horário de 40 horas semanais, com vigência a partir de setembro de 2025. A Procuradoria Jurídica da Câmara, em parecer técnico, manifestou pela constitucionalidade e legalidade da proposição, destacando que a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto observa os requisitos do artigo 37 e a medida encontra respaldo na Lei Federal 11.738. Compete à comissão analisar a constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição. No presente caso, verifica-se que a constitucionalidade, o projeto respeita o dispositivo constitucional
em especial o artigo 37, inciso 10. 2. A legalidade. A iniciativa legislativa é adequada, tendo sido corretamente apresentada pelo chefe do Poder Executivo. 3. Orçamento. Consta no autos a estimativa de impacto orçamentário e a compatibilidade com a LDO, requisito indispensável para alterações remuneratórias. E 4. Mérito. Embora o mérito não seja o objetivo específico dessa comissão, registra-se que a proposta atende à política de valorização do magistério e ao fortalecimento da rede pública de ensino. Considerando as justificativas trazidas na presente propositura, após análise dessa comissão, entendemos ser viável essa propositura e deliberamos favoravelmente pela apreciação em plenário, aprovação pelos nobres edis. Projeto de Lei número 54, dispõe sobre a alteração do anexo 1 da Lei Municipal 726 de 2022, que trata do plano de carreira e salários do cargo de psicopedagogo e da outras competências. Coloco o projeto 54 de 2025 em primeira discussão. A palavra está livre. Com a palavra o vereador Alex. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite aos funcionários dessa casa, aos que se fazem presentes, aqueles que nos acompanham em casa. Sejam todos bem-vindos. Começou os projetos que eu tenho orgulho de participar e estar como vereador, porque fomenta uma área na qual eu tenho o maior carinho e o maior respeito. E nós começamos pelo projeto 54, que veio para essa casa através do Poder Executivo, que trata sobre o aumento dos psicopedagogos. A definição, se você olhar no Google, estou até colando aqui, a definição clara, é profissional especializado na área de aprendizagem. Então, nós temos os professores e nós temos os pedagogos, que, né, por a formação de origem ou é magistério ou é pedagogia, e temos as as especializações que a gente chama em psicopedagogia, que é nada mais, nada menos que especializar na área da aprendizagem. E hoje nós sabemos que tem uma alta demanda de déficits, enfim, várias atividades atípicas dentro da escola e das aprendizagens que buscam e que exigem um recurso de um psicopedagogo. E para quem acompanha de perto, sabe o quão é significativo e o quão é árduo o trabalho de um psicopedagogo, porque ele vai trabalhar justamente nos déficits que essa criança apresenta no seu desenvolvimento educacional, então no seu desenvolvimento de aprendizagem. Então ele vai relatar ali aonde que está esse problema, né, para que lado que ela está evoluindo da aprendizagem, para que possa sanar e essa criança possa acompanhar a evolução pedagógica e o aprendizado, somando ali com os amigos de classe. Então fico feliz de chegar esse projeto de lei nessa casa e com certeza vai ser por unanimidade e a gente chegar aí no piso salarial do psicopedagogo. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, vereador José. Esse é um motivo de muito orgulho, né, não só desse mandato, mas como outros mandatos, quando a gente fala de você valorizar o profissional. A gente fica feliz. Claro, tenho certeza que todo executivo, no seu mérito, ele queria mensalmente ou a cada 6 meses ou uma vez por ano dar um reajuste real aos servidores. Às vezes cumprimos com o índice do Estado, às vezes cumprimos com o índice municipal, mas não chega naquilo que o profissional tanto luta na vida. E de uma certa forma, senhor presidente, a gente for pedir palavra agora do 54 ao 58, está praticamente sendo a mesma matéria. É com felicidade nós, da Câmara, saber que a gente está suportando dar esse reajuste. A gente precisa ter uma estrutura sobre isso, a gente precisa cumprir o índice do Executivo para que não extrapole a folha de pagamento. Então, tudo isso é calculado, já vê o impacto financeiro do Executivo, as comissões avaliou o projeto. De uma certa forma, eu englobo o projeto 54, 55, 56, 58 no mesmo patamar. A gente vai discutir agora reajuste salarial, implantando a felicidade de um servidor. Eu acredito que tanto nós como vereadores, ou o setor executivo, funcionário público, é gratificante quando você é valorizado.
né? Todo empregador, ele merece ser valorizado por isso aí. E Sabaldi, de uma certa forma, o comércio, a indústria, o laticínio, o grão, o aviário e a população é quem faz com que isso aconteça. Nada disso aconteça se o nosso braço, o nosso suor, não chegar lá e fazer com que a gente arrecade. Né? Eu vejo muito município que termina o mandato, vereador, e ele não conseguiu nem dar o índice aos funcionários, porque às vezes não tem a capacidade de arrecadação que Sabaldi tem hoje. Então, de uma certa forma, todos esses projetos que o Executivo implementou, e nós aprovamos, né, um LOA para o Executivo, hein, que foi bem discutido para o ano que vem, que são em praticamente 70 milhões de reais para o Executivo trabalhar. E isso engloba o funcionalismo, isso engloba dentro o que nós podemos oferecer agora aos funcionários, é o que vai ser apresentado agora, né, nessa primeira votação. Então a gente fica muito feliz mesmo de participar dessa gestão e saber que a gente está dando valor o que a gente pode ao funcionário público, né? Se tratando da matéria, claro, do 54, que é o psicopedagogo, e os demais estatutos magistério, que vai vir agora em seguida, que a gente, às vezes, não vai pedir a palavra, porque vai se tratar do mesmo assunto, né? Planos de cargo de salário de servidores, né? Que isso é muito importante. Então, a gente agradece ao Executivo pela iniciativa e agradecer à Câmara por estar aprovando esses projetos pela primeira votação. Obrigado, senhor presidente, pela parte cedida. A palavra continue aberta. Coloca o projeto 54, então, em primeira votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Está aprovado o projeto 54 em primeira votação. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 39. O projeto de lei de iniciativa do Executivo propõe atualização do salário base dos servidores ocupantes do cargo de professor, professor de Educação Física, professor de Espanhol e professor de Inglês da rede municipal. A medida visa atender ao disposto na Lei Federal 11.738, que institui o piso salarial nacional do magistério, como alinhar a legislação municipal ao entendimento consolidado pelo STF. Conforme documentação apresentada, a proposta está acompanhada da estimativa de impacto financeiro orçamentário e demonstrativo de compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentária, em consonância com o que determina o artigo 169 da Constituição Federal. Essa comissão, no uso de suas atribuições, verificou-se que a iniciativa do projeto é de competência do Executivo, tem adequação orçamentária devidamente comprovada por meio de apresentação dos estudos de impacto e a fundamentação jurídica está amparada na Constituição Federal. Além disso, a proposta reforça a política de valorização do magistério, assegurando a correta aplicação do piso salarial como vencimento base, sem comprometer o equilíbrio fiscal do município. Diante disso, a Comissão de Finanças manifesta parecer favorável ao projeto de lei 55. Comissão de Justiça e Redação, parecer 61. O projeto de lei 55, de iniciativa do Executivo, tem como objetivo promover a atualização do salário base dos cargos de professor, professor de Educação Física, professor de Espanhol e professor de Inglês, fixando-os em R$ 2.433,89 para a jornada de 20 horas semanais, com vigência a partir de setembro de 2025. A proposição também altera o artigo 9º da Lei Municipal 26 de 98, com a finalidade de unificar a legislação local relativa ao Estatuto do Magistério e harmonizar as disposições com normas municipais anteriores. A Procuradoria Jurídica dessa Casa emitiu parecer favorável à constitucionalidade e legalidade do projeto, destacando que é iniciativa de competência do Executivo, que a proposta está em consonância com o artigo 37, inciso 10 e artigo 169 da Constituição Federal, e que a alteração atende à Lei Federal 11.738, que é o piso nacional do magistério, e atende ao tema 1.218 da repercussão geral do STF. E cumpre a esta comissão apreciar a constitucionalidade, legalidade e a juridicidade da matéria. Constitucionalidade: o projeto está de acordo com a Constituição Federal. A legalidade é legítima e adequada, sendo competência privativa do Executivo. Juridicidade: o projeto se fundamenta na legislação federal e na jurisprudência consolidada do STF. E adequação orçamentária: com-se estimativa de impacto financeiro e a compatibilidade com a LDO, assegurando o cumprimento das exigências legais.
Considerando as justificativas trazidas na presente propositura, após análise dessa comissão, entendemos que o parecer favorável pela apreciação em plenário e consequente aprovação pelos nobres edis. Projeto de lei número 55 dispõe sobre a alteração do artigo 9º do anexo 6º da Lei Municipal 26 de 98, que trata do Estatuto do Magistério e da outras providências. Coloco o projeto 55 em primeira discussão. A palavra está ali. Com a palavra, vereador Alex. Continuando aqui no projeto 55, para efeito de dados dentro da matéria, no último concurso que foi feito no município de Sabáudia para o progresso no magistério, foram acrescidos 2 cargos, que foi o de professor de inglês e o professor de espanhol, que antes era pelo processo de licitação, né? Eles eram oficineiros, e hoje eles fazem parte do quadro próprio do magistério, sendo assim, garantindo que as crianças do município de Sabáudia, do 1º ao 5º ano, pelo menos na escola integral, acho que vai ser agora ampliado para a escola Neida, se não me falha a memória, já tem inglês e espanhol no currículo. Então, são dos poucos municípios que nós temos inglês e espanhol na grade curricular do ensino fundamental dos anos iniciais. Somado esse aumento aos professores de inglês, espanhol, educação física e os professores de sala, somam-se no nosso município, se foi me passado correto os dados pela secretaria, 86 profissionais. Muita gente vai ser beneficiada, muitos profissionais que vão ser valorizados com essa correção do teto do magistério. Nós estamos falando de 86 profissionais, fora os educadores, auxiliares, enfim, que estão aqui nos projetos em outra categoria. Mas só atingindo para o professor de educação física, professor de inglês, professor de espanhol, 86 profissionais. Então, isso é muito bem quisto, muito bem visto. Eu acho que essa Casa de Leis vai votar com unanimidade e muito felizes. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Coloco o projeto 55 em primeira votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Está aprovado o projeto 55 em primeira votação. Comissão de Justiça e Redação, parecer 62. Trata-se o projeto de lei 56, que visa atualizar o salário base dos servidores ocupantes do cargo de pedagogo, fixando em R$ 4.867,77 para a jornada de 40 horas semanais, com vigência a partir de setembro. A Procuradoria Jurídica da Câmara, em análise correlatada, já realizada em projeto de conteúdo semelhante à alteração salarial dos professores, manifesta-se pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Cumpre a Comissão de Justiça e Redação análise da constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei. Quanto à constitucionalidade, o projeto respeita dispositivos constitucionais, em especial o artigo 37. Legalidade, a iniciativa legislativa é legítima, que a alteração de remuneração dos cargos públicos é de competência do Executivo. Adequação orçamentária, consta no auto a estimativa do impacto financeiro e a compatibilidade com a LDO. Considerando as justificativas trazidas, essa comissão delibera favoravelmente pela apreciação em plenário, consequente aprovação pelos nobres edis. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 40. O presente parecer tem por objetivo analisar, sob o prisma orçamentário e financeiro, o projeto de número 56, que visa atualizar o salário base dos servidores. A comissão constante que o projeto respeita a competência e iniciativa privativa, está em consonância com a Lei Federal 11.738 e foi instruído com estimativa de impacto financeiro orçamentário e demonstração de compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, atendendo ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Está alinhada à Política Nacional de Valorização dos Profissionais da Educação, sendo socialmente legítimo e financeiramente viável. Diante disso, a Comissão de Finanças e Orçamento manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei 56. Projeto de lei 56
dispõe sobre a alteração do anexo 1 da Lei Municipal 493 de 2018, que trata do Estatuto do Magistério e da outras providências. Coloco o projeto de número 56 em primeira discussão. A palavra está livre. Coloco o projeto 56 em primeira votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se manifestem. Está aprovado o projeto 56 em primeira votação. Comissão de Justiça e Redação, parecer 64. Venha a esta Comissão de Justiça o projeto de Lei 58, de iniciativa do Executivo, que propõe a atualização dos salários base dos cargos de merendeira, auxiliar de desenvolvimento infantil e servente geral, bem como a alteração da nomenclatura do cargo de monitor de creche para auxiliar de desenvolvimento infantil, mantendo-se inalteradas as atribuições e a jornada de trabalho. O objetivo central é o reconhecimento e a valorização das categorias citadas, destacando-se a relevância de suas funções para o fortalecimento do serviço público municipal e para atendimento à comunidade. A Procuradoria Jurídica desta Casa emitiu parecer técnico opinativo, analisando a constitucionalidade, a legalidade e a adequação orçamentária da matéria, concluindo pela regularidade do projeto. Conforme dispõe o artigo 37, inciso 10 da Constituição, a fixação ou alteração da remuneração dos servidores somente pode ocorrer por meio de lei específica, observada a iniciativa em cada caso. Nos termos do artigo 52, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, compete privativamente ao prefeito propor lei que disponha sobre criação de cargos e aumento de remuneração. O projeto de lei em análise foi encaminhado acompanhado de estimativa de impacto financeiro e demonstração de compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, atendendo o que estabelece o artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 da Constituição. Dessa forma, verifica-se que a iniciativa e a competência para a matéria são do Poder Executivo, estando o projeto formalmente adequado. Considerando as justificativas trazidas na presente propositura, após análise dessa comissão, entendemos ser juridicamente viável essa proposição e, mediante a importância do projeto de lei, foi deliberado pela apreciação em plenário e aprovação pelos nobres edis. José Aparecido de Souza, presidente, Denis Ricardo Manoeira, secretário, Alex Hernandes Valentim, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 41. A proposta tem por objetivo o reconhecimento e a valorização do salário base das monitoras de creche, merendeiras, serventes gerais, categorias essenciais para o fortalecimento do serviço público e para o bem-estar de nossas crianças e da comunidade em geral. O projeto veio acompanhado da estimativa de impacto financeiro orçamentário e o do demonstrativo de compatibilidade com a LDO, atendendo o disposto no artigo 169 da Constituição. Compete ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 37, inciso 10 e artigo 169 da Constituição, bem como o artigo 52 da Lei Orgânica, propor leis que tratem da criação de cargos, funções ou empregos públicos. Verifica-se que o presente projeto cumpre exigências legais, estando acompanhada da devida previsão orçamentária e autorização específica na LDO. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento, após análise da matéria e considerando o parecer jurídico emitido pela Procuradoria, pela aprovação do projeto 58 e por entender que a proposta está de acordo com as normas constitucionais, legais e orçamentárias, representada a medida justa e valorização dos servidores contemplados. José Aparecido de Souza, presidente, Rodrigo Fernando Trava, secretário, Wesley Roberto Pereira Xandu, relator. Projeto de Lei 58 dispõe sobre a alteração do anexo 2 e anexo 3 da Lei Municipal 2 de 2005, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e salários dos servidores do município e da outras providências. Coloco o projeto 58 em primeira discussão. A palavra está livre. Com a palavra o vereador Alex. Que felicidade em ver esse projeto também aqui passando pelos vereadores. Temos aqui uma mudança de nomenclatura para as monitoras, que passam a ser
chamadas, né, oficialmente dentro do município, de auxiliar de desenvolvimento infantil. Eu acho justo, pois as monitoras de creche, elas não só atuam na creche, elas também atuam na escola. E eu digo mais, elas não só auxiliam no desenvolvimento infantil dessa criança, elas fazem mais do que isso. Elas cuidam, protegem e ajudam até a ensinar. A gente sabe que na sala de aula do CEMEI é um número elevado de crianças, tem a educadora que vai se chamar professora daqui uns dias, quando o projeto voltar, e essas monitoras que agora vão ser as auxiliares ali do desenvolvimento, elas atuam o tempo todo, praticamente período integral com essa criança. Desde o banheiro, alimentação, ajudar nas tarefas, nas atividades pedagógicas, nas atividades recreativas. Então, acho justo esse reconhecimento. Nós já recebemos as monitoras aqui, bem como as merendeiras também já vieram nos procurar, bem como as auxiliares de serviço geral. Para ter um bom funcionamento dentro de uma escola, nós precisamos que essas outras profissionais estejam satisfeitas. Porque como que a criança ela vai aprender se o ambiente não estiver limpo, organizado? Como que elas vão aprender se não tiver uma merenda feitinha, quentinha, bem preparada? Como que as professoras vão dar conta de ensinar se não tiver essas auxiliares dentro da sala? Então, eu acho assim justo, muito justo. Ainda vamos brigar e lutar para que seja uma valorização financeira ainda maior, mas de imediato eu fico feliz. Vou sempre estar atuando para cobrar mais, mas eu fico feliz de estar votando esse projeto. Muito obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra o vereador Israel. Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários dessa casa, amigo que nos visita. Senhor presidente, para mim se constitui um momento de bastante alegria desde o começo desse mandato, né? Sempre foi usada uma fala, quando há um começo, a tendência é de vir outros. E lá atrás colocaram nessa casa de lei um projeto, naquele momento meio não visto com bons olhos, mas eu usei minha palavra e disse, ó, se nós começarmos, outros virão, né, e as coisas iam acontecer. E hoje, senhor presidente, eu quero também enaltecer Vossa Excelência, que colocou nessa casa de lei uma indicação, que nos convidou para fazer parte também, para estar dando esse subsídio, esse incentivo. E foram vários projetos aqui, como diz o vereador Alex, para nós é motivo de alegria. Nós sabemos que quando o servidor é valorizado, a produção é maior, todo mundo, a pessoa, né, ganha, e a população ganha também com o seu serviço. Obrigado, senhor presidente, pela palavra cedida. A palavra continua livre. A palavra vereador José. Só finalizando então, como eu disse no começo, né, dos projetos, agora o 58, que está se fazendo aí essa alteração dos anexos e acrescentando essa alegria no bolso, vamos se falar a nossa língua do servidor, merecedor. A gente sabe hoje, quando você se fala, né, serviços gerais, se fala nossas merendeiras, que vem aí anos lutando, passando por um trabalho dificultoso ali, dia a dia cumprindo com o seu horário, a gente não tem nem que ver, né, se a gente analisa, porque é um projeto de lei, tem que estar dentro da lei, mas a gente queria poder dar mais, a gente poderia ter colocado isso antes, mas são normas, são lei da casa, são lei que vem do executivo. Mas eu acredito, né, vereador Israel, nós passamos por isso no outro mandato, mas com 8 meses de trabalho do executivo, e eu acredito que a gente tem que agradecer sim o prefeito Hugo nessa questão, porque de forma alguma ele está deixando de acreditar nos nossos servidores, que já vem implorando por isso há um bom tempo. E se a gente não tem recurso e não tem a capacidade de oferecer, a gente não vai conseguir. Mas hoje Sabaldi está amparada nesse requisito, né? Então o 58 se diz a estruturação de plano, né, que seria, hoje eu sou encarregado, mas agora eu sou um gerente, né? A Câmara está enxergando que ele está mudando de categoria. E essa mudança de categoria nos traz também, né, o anexo salário. Acredito que o país que vivemos hoje, né, sempre o reajuste, sempre aumento, né? Não vou fugir da pauta, mas se você pega um servidor público hoje que chega um pouquinho a mais com um salário mínimo para trabalhar 40 horas semanal, 30 dias no mês, gente, se ele não tomar cuidado, é vergonhoso, né? Para a gente não falar outra coisa, né? Então, se a gente pudesse acrescentar mais, com certeza a gente ia acrescentar. Mas está aí o projeto que veio do Executivo. No nosso caso, né, a gente poderia somente abaixar, né, o que vem do Executivo. A gente não pode fazer projeto de lei
né, que aumente esse recurso. Mas como foi estudado pela sua comissão, e aí esses valores, esse cargo estão mudando, com certeza vai ser aprovado na próxima semana, em segunda e terceira votação. Então é um motivo, sim, hoje, de agradecer ao prefeito pela responsabilidade dele e responsabilidade da Câmara de estar aprovando para esses servidores esse reajuste, essa mudança de nomenclatura apenas com 8 meses de trabalho. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Coloco então o projeto 58 em primeira votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Está aprovado o projeto 58/2025 em primeira votação. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 65. O presente projeto de lei tem por finalidade reconhecer oficialmente a Festa Junina de Sabáudia como patrimônio cultural imaterial do município e incluí-la no calendário oficial de eventos, assegurando sua realização anual com respaldo institucional e organizacional, garantida a preservação, valorização e continuidade dessa manifestação cultural de reconhecida relevância histórica, social, artística e econômica para a comunidade. O projeto foi encaminhado para a Procuradoria Jurídica desta Casa, que emitiu parecer opinando pela constitucionalidade e legalidade da matéria, ressaltando-se que se trata de assunto de interesse local, sem criação de despesas ao erário e compatível com a competência legislativa municipal, nos termos do artigo 30, inciso 1º e 2º da Constituição Federal e do Regimento Interno. Analisando o texto apresentado, verifica-se que a proposição atende os requisitos formais e materiais da admissibilidade, estando redigida de forma clara e objetiva. A matéria insere-se na competência legislativa do município por tratar de patrimônio cultural imaterial e de interesse local, conforme dispõe a Constituição Federal. Além disso, a proposta alinha-se a dispositivo da legislação federal e estadual que reconhece e incentivam a preservação das manifestações culturais tradicionais, tais como a Lei Federal 14.555, a Lei 14.900, a Lei Estadual 20.907 e o Decreto Estadual 4.377. O projeto também respeita o princípio da economicidade, uma vez que não gera despesas obrigatórias, permitindo sua execução por meio de parcerias e captação de recursos junto a órgãos estaduais e federais. Tendo em vista que o projeto se encontra com consonância com os princípios constitucionais e legais aplicáveis, bem como a Procuradoria Jurídica emitiu parecer favorável quanto à sua legalidade e constitucionalidade e suas correções recomendadas, foram efetivamente realizadas pela mesa diretora. Essa comissão, após analisar os artigos do projeto de lei 012 do Legislativo e discuti-lo, delibera favoravelmente pela apreciação em plenário e consequente aprovação pelos nobres. Projeto de lei do Legislativo 012 reconhece a Festa Junina de Sabáudia como patrimônio cultural imaterial do município e a inclui no calendário oficial de eventos e dá outras providências de autoria do vereador Alex Hernandes Valentim. Coloco o projeto 12 do Legislativo em primeira discussão. A palavra está livre. Com a palavra o vereador Alex. Tô falante hoje, né? Eles estão dando risada que eu tô muito falante hoje. De uma maneira bem simples, é um motivo de alegria colocar esse projeto de leis, principalmente pelo poder que o município passa a ter, se ele vigorar, em ter condições de buscar fomento para a nossa festa julina. Eu acredito que todos nós sabaldienses aí, ao longo da história e da jornada, já participamos de algum momento da festa julina da cidade. Ou junina, ou julina, depende do mês que a administração pública coloca ela. Então, tornando essa festa julina um patrimônio cultural e imaterial do nosso município, nós temos condições, primeiro, de manter esse evento, seja ele maior, seja ele menor, primeiro de ter condições de manter esse evento no município. E segundo, porque quando ele passa a ser um patrimônio cultural, ele pode ser inscrito em programas tanto federais quanto estaduais para aquisição de recursos.
Ainda não sendo um patrimônio imaterial cultural do município, esse ano o prefeito Hugo já conseguiu recurso, através da Secretaria de Cultura do município, com o turismo. Parte da festa já foi custeada com recurso do turismo esse ano. Então, eu acho que esse projeto visa proporcionar isso para a nossa audiência. Um momento de lazer, um momento cultural, um momento das crianças e dos idosos se apresentarem e a gente crescer em unidade em relação à cultura. Não, a gente só não vive de trabalho, a gente também merece um lazer, merece uma cultura e merece ter momentos com a nossa família. Então, peço aí encarecidamente que os nobres pensem com carinho nesse projeto e que a gente siga por unanimidade a votação hoje. Obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador José. Vereador, para mim já é, né? Eu posso falar com a maior convicção. É claro que está oficializando a lei, isso é muito importante. Parabéns pela propositura. Eu sou da festa junina, sempre falei para Junina, Julina, eu acredito que a festa é sempre bem-vinda. E se tratar de festa que mexe com a agricultura, é momento de felicidade. A gente é do quentão, a gente é da pipoca, de comer o milho verde. E Sabódia começou pequeno e a gente viu a crescente que nos trouxe as últimas festas juninas que a gente teve, né? Tanto municipal, como algumas pessoas que vieram de fora, o quanto elogio o Sabódia teve nessas últimas festas. E aprovo, sim, o projeto número 12, acredito que tem mais uma votação ainda, para a gente fazer o término dele, de ser reconhecido aí no nosso calendário, no patrimônio, com a maior felicidade. E se as próximas festas, né, senhor presidente, nós tivermos como foi feito essa última, com a presença, né, do nosso secretário de saúde, que esteve presente, quanto ele subiu ali e entregou para nós numa festa junina. Não somente no aniversário do município, e sim foi deixado ali um pronto atendimento que vai vir em trâmite, a UBS da Vila Progresso que está em trâmite. Ele se empolgou, graças a Deus, ofereceu mais de 3 milhões de reais para o equipamento do novo UBS, que vai ser no clube. Então, totalizando 10 milhões de reais que nós conseguimos, e uma festa junina que o Executivo abraçou a causa e trouxe para a população, né? Fora o incremento das escolas que trabalharam, que lutaram, que também teve o seu recurso, que tem o seu financeiro também. Então, isso é motivo de felicidade, né? Sabódia já é um motivo de festa junina e também para o futuro a nossa festa da Sabódia, que é o aniversário. Mas parabéns pela propositura. Agora, daqui para frente, na outra votação, não é só o seu projeto, né? E sim dos novos vereadores que vão aprovar essa lei aí na próxima sessão em unanimidade. Obrigado, senhor presidente, que segue para o prefeito aí na outra sessão que nós aprovar para se tornar lei. A palavra continua livre. Com a palavra o vereador Israel. Quero pegar uma carona na fala dos nobres edils, quando diz assim, que quando a festa em Sabódia há bastante recurso. Isso é muito bom. Parabéns, vereador Alex. Eu achei muito interessante, né? A gente tem uma linha diferente, mas a gente abraça todas as causas. Eu me lembro que no mandato passado eu tive a oportunidade também, me parece que foi numa festa junina, que a gente acionou a nossa base e naquele momento conseguiu, da mesma nomenclatura que Vossa Excelência diz do turismo do município do estado do Paraná, um recurso naquele momento para estar contemplando aquela festa naquele ano. Então, parabéns, é isso mesmo, acho que é bem-vindo, né? Sabódia precisa. O povo não é só trabalhar, né? Como diz o vereador José, quando envolve a agricultura, tem tantas coisas ali, momento de lazer, momento de família, momento de confraternização. Parabéns, vereador, conte com o meu apoio. A palavra continua livre. Com a palavra o vereador Xandu. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que se fazem presente, os nossos amigos de casa, internautas que nos acompanham. Vereador Alex, parabéns pelo projeto que eu sou totalmente favorável, projeto muito importante, a nossa festa junina, e depois desse projeto ela garante a continuidade, né? Vimos aí na última festa, no meu ver, foi a maior festa que Sabódia já teve, eu vi ali famílias, né? Então o nosso povo merece sim lazer, então parabéns por esse projeto, tenho certeza que vai ser unânime, né? E agora, né, a partir da próxima semana, da segunda e terceira votação, ele se torna lei, e aí entra prefeito e sai prefeito, ele está no nosso calendário. Essas são minhas palavras, presidente. A palavra continua livre. Coloco então o projeto 12 do Legislativo em primeira votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão,
Os que forem contrários, que se manifestem. Está aprovado o projeto 12 do Legislativo em primeira votação. Indicação 86. O vereador que abaixo subscreve vem, por meio desta, indicar o setor responsável dessa municipalidade que faça a implantação da coleta de lixo orgânico 2 vezes por semana, atendendo de forma regular as vilas, distrito e o bairro Paudalho. O objetivo é garantir que esses resíduos sejam recolhidos e destinados de maneira correta e ambientalmente responsável. A indicação se faz necessária, pois atualmente a falta de coleta específica para o lixo orgânico nessas localidades leva ao descarte irregular. A adoção de uma coleta regular 2 vezes por semana evitará a poluição do solo, do ar e da água e fomentará práticas sustentáveis. Essa medida é essencial para a preservação do meio ambiente, a melhoria da saúde pública e a conscientização da população sobre o manejo adequado dos resíduos. Ciente de que posso contar com essa indicação, chegue ao setor responsável e as providências serão tomadas, aguardo e antecipo agradecimento, bem como conto com o apoio dos nobres edis para a aprovação desta. Paulo Sérgio Gusson, vereador. Coloca a indicação 86 em única discussão. A palavra está livre. Com a palavra, o vereador Paulo. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vocês que nos visitam. Boa noite, você de casa que nos acompanha. Pois, alguns meses atrás, fazendo visita na zona rural, eles me pediram que fosse a coleta de lixo orgânico. Já tenho que parabenizar de outra gestão, essa gestão que busca o reciclado, mas estão sentindo falta que busque o lixo orgânico. Fui até a secretaria, falei com o secretário, eu disse que ia implantar esse sistema e até agora nada. Aí resolvi fazer por escrito, que voltei essa semana lá no distrito, passei ali no Silva, todo mundo conhece ali na Ponte Seca, e eles me pedem. E hoje, gente, algumas pessoas falam, mas por que tanto tempo agora que vem pedir isso? Por quê? Por que agora? Porque as leis mudam, as coisas mudam. Hoje o munícipe lá do distrito, hoje não, essa semana, põe a roupa de valor das crianças, tem o papel de banheiro, tem o papel sacolinha, o vizinho coloca fogo, vai a fumaça na roupa das crianças, falou, não tem cabimento. Não tem. Imagina, você de casa, vocês que aqui nos acompanham, nós ficamos um dia sem o nosso lixo orgânico pegar, nós aguentamos. 2 dias nós reclamamos. 3 dias nós já estamos em ponto de pegar o prefeito e o secretário para o pescoço. Você já sabe que funciona assim. 10 dias você já ficou louco. Ou tem que jogar para o vizinho, no fundo não dá, e não tendo levar, e fica aquela loucura. Então, eu peço para vocês que aprovem isso aí, que o secretário, que o prefeito estude com carinho e desce até os distritos, passa nas vilas, vai até o bairro do Paudalho. Ali, gente, tem cabeceira de sítio que são datas. Tem muitas coisas que não tem jeito para ir no reciclado, que não é reciclado. O que acontece? Joga por cima do muro no sítio do vizinho do lado de baixo. Aí vem a encrenca. Porque joga aqui, mas não tem onde ponhar, não tem onde enterrar. E outra coisa, gente, é saúde, né? O lixo destinado no lugar certo, com certeza a saúde melhora. Com certeza. São essas aí minhas palavras, senhor presidente. E peço o apoio de vocês pelo apoio dessa indicação. Obrigado. A palavra continua livre? Com a palavra, o vereador Israel. Vereador Paulo, essa indicação muito válida, eu também fui muito cobrado, te visitando a zona, não só a zona rural, mas bairros um pouco distantes de Sabaldia, pediram esse olhar. Então é válido, como Vossa Excelência diz, eu tenho, faz muito tempo, porque agora, eu acredito que Vossa Excelência tem, né, no diálogo, nada mais melhor do que registrado, vereador Xandu. Eu sempre gosto de registrar, porque se alguém fala, a gente tem munição, fala, ó, nós fazemos o nosso papel e está aqui. Então, quero dizer para o vereador que tem meu apoio, realmente que o prefeito possa, através da secretaria, ver essa possibilidade. Acredito que aumentou um pouco mais, né, o número de funcionários, quem sabe agora pode colocar na pauta essa indicação.
Obrigado, senhor presidente, pela palavra cedida. A palavra continua livre. Coloca a indicação 86 em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se manifestem. Está aprovada a indicação 86. Indicação 87. Os vereadores que essa subscrevem no uso de suas atribuições regimentais indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja providenciada a instalação de câmeras de segurança do Estádio Municipal João Espanhol, especialmente nas proximidades das arquibancadas e dos banheiros. A presente medida tem como objetivo aumentar a segurança dos frequentadores e inibir ações de vandalismo que vêm resultando na destruição do patrimônio público. Com a instalação dos equipamentos, será possível monitorar e identificar eventuais responsáveis por danos, além de promover um ambiente mais seguro para os usuários e para as famílias que frequentam o local. Wesley Roberto Pereira Xandu, Denis Ricardo Manoeira, Rodrigo Fernando Trava e Sidnei de Oliveira, vereadores. Coloca a indicação 87 em única discussão. A palavra está livre. Com a palavra, vereador Xandu. Vereadores, peço a ajuda dos nobres, nessa indicação, que chegue ao executivo, que o executivo execute. O gerente de esporte, o Laércio, me procurou, me relatou uns atos de vandalismo que está acontecendo no nosso estádio municipal. Portas quebradas, janelas quebradas, banheiro, pia, torneira e muitas outras coisas que estão acontecendo ali que eu não vou nem falar aqui. Então, a Câmara de Segurança pode ser que não vai evitar, mas vai inibir essas ações, Até quero relatar aqui algo que aconteceu lá. Deixaram o banheiro aberto, o pessoal faz a caminhada ali. Então, o pessoal falou, vamos deixar o banheiro aberto para o pessoal usar. À noite, entraram no banheiro, pegaram o rolo de papel higiênico e, pasme, senhores, foi lá em cima da arquibancada e fez a necessidade lá no bar, sendo que o banheiro estava aberto e teve a capacidade de pegar o rolo de papel higiênico do banheiro, levar lá em cima e fazer a necessidade no bar. Então, complicar a situação, peço a ajuda dos nobres e espero que o prefeito coloque ele também, que o prefeito atenda esse pedido e coloque câmera de segurança para a gente poder também identificar isso que está acontecendo. Tem que identificar o autor, porque isso é inadmissível. Obrigado, presidente. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Israel. É válida essa indicação, vereadores. Quando o vereador Wesley disse que para pregar, eu concordo, tem que pegar essas câmeras, é muito importante. Os vizinhos estão reclamando muito de madrugada, parece que, uma coisa feia lá. Mas que quando pega com a câmera e que pune, porque tem leis, que eu coloquei, inclusive até regulamentação de leis, que existe, que na punição não acontece. Tem pessoas que reclamaram, não só lá, não fugindo da pauta, senhor presidente, mas em outros lugares aí de vandalismo em parques infantil aí, que a pessoa teve vídeo de pessoas fazendo o vandalismo e não executaram. Então é válido essa indicação, A Câmara, ela vai inibir, ela vai dar a oportunidade de você conhecer quem é a pessoa que está fazendo a coisa errada, mas também que haja punição. Obrigado, senhor presidente, pela palavra cedida. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador José. Só rapidinho, pegando a brecha dos vereadores, indicação 87, importantíssima. Eu acredito que, vendo essa indicação, vereador Xandu, deveria ter todo o órgão público Câmara. Todos. Chega ao ponto de falar, mas é invasão de privacidade. Mas se não coloca, termina com a nossa privacidade. Uma situação dessa colocada pelo vereador, enquanto que a gente está aqui lutando, trabalhando, ou vocês aí de casa, que é uma cidade bonita, que é uma cidade justa, que é uma cidade que você possa fazer um passeio, tem algumas pessoas que não colaboram. Então, eu acredito que, nesse caso, todos não poderiam pagar o pato. Então, é viável a indicação seja atendida sim, da gente poder ir limitando e pegando esse tipo de gente que não faz parte da sociedade. Porque não faz, Essa é a verdade. O vereador Israel lembra muito bem, não vou fugir da pauta, quando nós começamos a inaugurar os nossos campinhos de grama sintética, quase uns 2, 3 dias, o senhor presidente da época, eu me lembro que era o Aparecido de Brito, ele nos mandou a filmagem, já na noite, pessoas destruindo as placas que estavam com os nomes, quebrando os portões com a tela. Gente, isso é triste. Então, por isso que eu falo, todo o órgão público deveria que ter câmera, para a gente pegar, igual foi falado pelo vereador Israel, e ter execução de punição. Faça pagar multa, faça pagar cesta, não vai preso, prendeu, soltou, ele vai ter que tirar do bolso essa pessoa.
né? A não ser que seja um jovem, tem conselho tutelar, tem outros caminhos que a gente tem que tomar, né? E o vereador Israel, por trazer essa propositura desse comentário, juntamente com o Xandu, que comentou dessa pauta, a gente fica triste, né? A gente vai ali e vê uma situação dessa daí. São pessoas praticamente irresponsáveis, que se ele fez isso ali, vamos pensar, né? Como é que é a casa dele? Porque não deve ser muito legal, né? Mas vamos torcer para que o Executivo tenha bons olhos nessa indicação 87, e eu acredito que a Câmara ela vai inibir sim, né? Ela vai inibir muita coisa, porque vai ser filmado e também vai ter prova do ato acontecido. Então, parabéns, aprova a indicação e que siga aí amanhã para o Executivo. Obrigado, senhor presidente. Continua livre. Coloca então a indicação de número 87 em única votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Está aprovado a indicação 87. Encerrando então essa segunda parte da ordem do dia, passamos para a terceira parte da reunião, assuntos pessoais. Deixo a palavra livre ao vereador que queira fazer o uso da mesma. Com a palavra o vereador Israel. Presidente, estou muito feliz aqui de ter entrado nessa Casa de Lei um projeto de número 59, que diz que institui o programa das escolinhas do esporte do âmbito do município de Sabaldi e das outras providências. Eu me lembro que nessa casa eu coloquei uma indicação no número 7. Eu sempre gosto, às vezes, de falar de esporte, mas eu lembro dos internautas, né, que o nosso vereador Wesley sempre fala, estava comentando aqui, que eu acho interessante, engraçada essa fala, né? Uma fala difícil, né? Mas um dia nós já chegamos lá. E a gente fica muito feliz, senhor presidente, desse projeto, né, de estar entrando nessa Casa de Lei. Sabemos, né, hoje está até conversando com a secretária Cláudia, ex-vereadora Vera, melhor dizendo, a funcionária da prefeitura, e estavam conversando a respeito de possibilidade. Nós sabemos que hoje temos as escolas integral, que os alunos ficam até 12 anos, mas, acima de tudo, não tem município atividades. E esse projeto, vereador Wesley, vereador Alex, vem de encontro, né? Como diz ela, já é um braço de apoio, de incentivo do prefeito, mas está já. E não que fique só no futebol, em outras categorias também, né? Porque há uma necessidade. Eu vejo em bairros que a gente visita por aí, as meninas também nesse esporte, né, que sempre cobram, lá no Canaã tem ali a quadra de areia, e sempre vejo meninas ali que sempre cobram, às vezes até da gente, diz, mas vereador, parece que há uma possibilidade só na parte masculina e nós, feminina. Então, eu acho que o prefeito vem olhar com esse olhar especial, né, numa abrangência dos dois lados, tanto masculino como feminino. Também, senhor presidente, eu quero aqui nesse momento agradecer ao deputado federal Ricardo Barros, que foi entregue, né, semana passada, né, o ônibus, tivemos a oportunidade com o vereador Paulo Sérgio, nós tivemos lá em Maringá, ele disse, né, de várias emendas, inclusive uma dessas já tinha até sido paga, conversando com a própria secretária que nos informou, de uma visita que nós estávamos lá, que estava, num curto prazo, em breve, o município ia ser contemplado com esse caminhão para a saúde. Fico contente, porque nós sabemos que tem deputado, vereadores, que só vêm nessa cidade e pegam o voto, e isso nunca mais você consegue os contatos. Mas o Ricardo Barros tem sido parceiro do município, sempre, aproximadamente, quase 30 anos. Eu me lembro que desde a época do ex-prefeito Wilson Mendes já abraçou a causa de Sabaldi, várias coisas, ele já é Casa da Cultura, é Centro Idoso, um monte de coisa que ele tem enviado para o nosso município. Então, essas ficam minhas palavras de agradecimento a ele por mais esse benefício e tantos outros que virão aí, que já estão a caminho. E também o caminhão Limpa Fossa, tive a oportunidade, até liguei para Vossa Excelência, está presente conosco, mas Vossa Excelência tinha um compromisso, né? Estava lá com o pessoal dos idosos ali no Pesqueiro do Jair, nós fizemos ali uma oportunidade, está gravando, né? O vídeo está rodando aí, muito bom. É recurso, é um benefício, é o tributos do povo voltando para o povo. Então, acredito aí que agora já está em andamento. Não tenho certeza aí que o povo que precisar do caminhão Limpa Fossa, eu acredito que vai até colocar telefone aí para estar mais facilitando a facilidade, está entrando em contato para estar usufruindo do caminhão Limpa Fossa. Obrigado, senhor presidente, pela palavra cedida. Aproveitando que o vereador Israel falou do caminhão Limpa Fossa, eu até quero já deixar aqui, vereador Israel, para quem quiser lá fazer precisa limpar a fossa, vai lá e faça o protocolo, pede lá os documentos, quem tem cadastro único não vai pagar nada, aquele que não tem o cadastro único vai pagar uma taxa bem pequena,
né, em vista que eu acho que é R$ 280, 180 e uns quebradinhos. Então, é muito importante, o vereador Israel citou isso aí, eu falei, já vou falar agora para não esquecer, porque talvez a pessoa não sabe aonde que vai. Vai lá na prefeitura ali mesmo, na frente ali, onde fica a Michele Quirina ali, faça lá o protocolo, você já vai ficar na fila e o caminhão já vai, né, assim que for, conforme lá o número do protocolo, vai ser atendido ali na fila, conforme o protocolo. Então, foi bastante importante Vossa Excelência falar isso, porque já algumas pessoas me procuraram e eu já, assim, estou explicando, e os nobres vereadores, se quiserem também explicar, é só ir lá, fazer seu protocolo, é feito, tem lá no decreto os documentos, mas aquele que não tem acesso ao decreto, é só ir lá e perguntar, é poucos documentos, vai lá e faz o protocolo e já fica esperando ali o caminhão limpa a fossa, que vai ser bastante utilizado no nosso município e vai dar aí mais saúde, né? Porque não vai ficar mais fazendo fossa mais. Vai levar esse, né, essa água, esse resíduo aí, dejeto, vai levar lá para a estação de tratamento. Então isso aí é bastante importante, já é um passo, né? Logo depois aí está vindo aí muito forte, até 2027, 70% do nosso município já vai estar também com rede de esgoto, vai ser bastante importante isso aí. A palavra continua livre. Com a palavra o vereador José. Bem rapidinho, então, nessa terceira parte, quase finalizando os nossos trabalhos. De imediato, senhor presidente, em nome da Câmara, eu queria prestar aí minha condolência, né? Acredito que nós não começamos uma semana muito boa na segunda-feira e hoje aí de manhã, nessa tristeza da gente poder aí acompanhar o enlutado ali, falar Bugalu, né, que todo mundo conhece, o Luciano. Realmente é um momento de tristeza, não somente para ele, como o seu Antônio, enfim, todos que nesses dias aí Sabaldi vem passando por essa tristeza, né? A gente não tem muito o que falar, é a nossa vida, a gente fica sem explicação. Um jovem, né, com a sua idade aí, tudo pela frente, família, filhos novos, mas enfim, né, Deus o chamou, quem somos nós, né, para opinar em alguma coisa? Então fica aí o nosso sentimento a toda a família, essa Casa de Leis, para eles. Quero também, senhor presidente, falar das comissões. Nós ficamos aí praticamente aí com 7 projetos, um pouquinho parado, devido ao nosso recesso. Por isso que hoje aí a demanda foi um pouquinho grande, porque nós tivemos nossa reunião da comissão na semana passada, onde eu já quero deixar meus agradecimentos aos relatores, ao secretário que compareceu, e também a gente precisa da comissão para exalar os pareceres. Só para deixar também para as famílias que estão aqui, todo projeto que é encaminhado, como assim hoje aprovamos em primeira votação 7 projetos, nós já temos 5 que foi lido, que está para ser analisado durante a semana. Então, assim, a gente somente não vem aqui hoje prestar o nosso trabalho. A gente tem que vir durante a semana, ou às vezes 2 vezes, para poder discutir um projeto para chegar à aprovação. Teve projeto hoje que foi retirado, acho que 1 ou 2 projetos, porque da forma que veio, a comissão entendeu que não, ele está apto a ser aprovado, então o nosso trabalho é árduo. Então a gente tem agora uma segunda votação para terminar 7 e vamos recomeçar 5 que o Executivo mandou. Ele entrou para leitura, vai ser avaliado durante a semana para que na próxima sessão ele entra para a primeira votação. E um deles, só vou ressaltar, que a família está aqui presente, a família Celisc, a gente agradece também porque mandaram para nós aqui até o projetinho, ali do bairro onde vocês lotearam, que é o Jardim Nova Esperança, seria o Nova Esperança e o 2, e já estamos até vendo a placa, e o nome da onde já está sendo aqui implantado ali, da nossa amada Senhora Sofia e o nosso amado Pedro. Eu era muito jovem, quando às vezes eles foram embora, mas eu lembro muito do seu Pedro. Está aqui a Marlene, onde eu considero da família, tive a oportunidade ali de ficar muito, frequentar a casa dela. Marlene tem muito meu respeito, e já de imediato eu declaro aqui o meu voto favorável a essa propositura. É uma questão que tem que seguir o trâmite, porque a gente tem que fazer a lei, tem que passar pela maioria da aprovação, mas eu tenho certeza que o seu Pedro com a dona Sofia é de um casal que nos colocou a chegar hoje até aqui. Praticamente aí abriram nossa cidade, trabalharam, suaram, família humilde, família honesta, tem toda aí a nossa gratidão. Então são um dos projetos que agora nós vamos avaliar, que é um dos 5, durante a semana, na sexta-feira e quinta-feira, eu como presidente das 2 comissões, a gente convoca, a gente senta, a gente dialoga, a gente faz os nossos apontamentos
e, enfim, para a próxima terça ele vai entrar para a primeira votação, né? Se vocês estiverem presentes aqui, são bem-vindos. E depois vocês vão ter que vir mais uma vez, que daí ele entra para a segunda e terceira votação e finaliza, né, como projeto de lei que segue para o prefeito. Então a gente fica muito feliz com isso, né, de estar com essa propositura, de ser nomeado a nossa cidade com o nome de pessoas que não estão conosco, mas jamais serão esquecidos em coração de vocês. E se a gente poder colocar uma placa com o nome, né, desse ente querido, vai oficializar mais ainda. E outras pessoas que vão procurar esse endereço, vai aí estar procurando por esse nome, né? Que está ali Pedro Celis, que está ali Sofia Celis, e a gente fica feliz com isso. E de uma certa forma, vereadores, eu vou adiantar para vocês também, eu estou tendo a oportunidade aqui, que está como Rua Projetada B. Todas as ruas já têm um nome, aonde tem uma aqui que está se chamando Celestino José de Souza, que nasceu também em 1928, que eu perdi o meu avô, né, com 94 anos. Sabaldiense, né, onde eu tive a oportunidade também de estar colocando esse pedido aqui para que a minha família também, de uma certa forma, jamais vai esquecer do meu avô, que tão contribuiu por essa cidade, né, e morreu aqui também, deixando o seu legado. Então, é um conjunto, né, de famílias que construíram amor, que construiu paz, né, que deixou seus netos, seus filhos. Então, a gente fica feliz por isso. Então, eu tenho certeza que a semana que vem a gente vai ter a primeira votação. Não vou dizer dos 5, né, que a gente vai analisar todos eles, mas a maioria vai vir para essa Casa de Leis. Então, eu agradeço a comissão de imediato por ter se empenhado, porque às vezes, pessoal, entrou 7 projetos, mas eu tenho certeza que os relatores teve que tirar o seu tempo no fim de semana. Não tem como ser diferente de você parar um sábado ou um domingo, porque segunda-feira você tem que trabalhar, e terça-feira o projeto tem que entrar para essa Casa de Leis. Tirando o projeto da doutora, nossa advogada, eles têm que esperar esse parecer para poder fazer um parecer em cima desse projeto. Então, isso aí leva tempo da nossa vida, leva tempo do nosso trabalho. Mas, enfim, nós estamos aqui para isso, ganhamos para isso e isso vem acontecendo. Então, como presidente, eu agradeço aí os relatores por ter exalado seus pareceres. Sejam bem-vindos, volte na próxima sessão, volte quando quiser, a Câmara não, como se diz, né? Ela é nossa, ela é pública e a gente fica feliz quando a gente vê aqui essa casa cheia de munícipe. Obrigado, senhor presidente, pela parte cedida. A palavra continua livre. Com a palavra o vereador Paulo. Senhor presidente, eu quero só deixar registrado aqui nessa Casa de Lei um alerta. Queria que o executivo passasse aos seus secretários cuidado com o celular na direção. Eu visto coisa, me procurou um munícipe essa semana, tinha médico em Faxinal, pessoa que levou ela 100, 110, 120, com a mão no volante, eu o celular o tempo todo, só coisa supérflua, nada a ver com o trabalho, nada a ver. Eu sei que hoje o celular é uma ferramenta de trabalho, a gente não consegue viver sem ele. Tudo que a gente vai fazer, a gente está olhando no celular. Está toda hora ali, é banco, é isso e aquilo. Mas a responsabilidade de um funcionário público, quando leva um munícipe a outro município, é esquecer um pouquinho o celular. Então, que chegue até o secretário, que o secretário reúne com os seus funcionários da sua secretaria e oriente. E depois que acontece, não adianta chorar, né? Não adianta chorar. Então, só vou deixar meu alerta, eu quero deixar registrado nessa Casa de Lei que o secretário tome providência sobre o funcionário e pede que use um pouco menos, ou não use o celular enquanto está na direção. Obrigado. A palavra continua livre. Não havendo mais vereadores, não havendo mais vereadores que queiram fazer o uso da palavra, eu gostaria aqui, eu deixo para falar por último, né, para conduzir a sessão. Os vereadores falam e faz aí os seus votos. Mas eu não poderia deixar de falar no projeto 49, que é a lei do desmembramento. Tem bastante pessoa que já estava pedindo e estava esperando essa questão do desmembramento,
para organizar ali, né? Tem gente que já tem casa construída, principalmente essas casas germinadas, e não tem documentação. E agora com essa lei aberta, vai ser possível essa pessoa ir lá fazer sua escritura e deixar tudo certinho. Então tinha bastante gente que estava esperando, até inclusive tem pessoa que tá até esperando que eu fiquei de avisar, que eu falei que tinha entrado para leitura nessa casa de lei. E quando acontecesse a segunda e terceira votação que fosse sancionado, era para mim estar comunicando. Então eu fiquei muito feliz de estar entrando, e até foi uma cobrança que eu fiz para o executivo para que acontecesse isso aí. E veio rapidamente para cá. Também o 52, não poderia deixar de falar, o projeto 52, eu não comentei na hora, mas deixei mais por último, já foi aprovado pelos vereadores, que é o fomento às novas indústrias em Sabaldi. Nossa cidade tem uma projeção de crescer muito, né? E o executivo está pensando, né, nesse crescimento, de ter também mais emprego lá para frente, tanto numa construção de aumento de uma empresa, tanto para uma empresa, ou também uma avicultura, que dá muito dinheiro, até inclusive mais para frente aí, o Rodrigo, que é o nosso vereador, pode estar até explanando melhor para nós, a gente vê o benefício que traz a avicultura no nosso município, que é muito grande. Então, esse fomento vai incentivar muito, 70% contra 30% de contrapartida do avicultor, do agricultor ou de uma empresa. Então, isso aí é muito importante, é um projeto bastante importante. E os 54, 55, 56 e os 58 que já foram aprovados, mas no meio tem um 57 que foi retirado, que vai vir para essa casa de leis também, que provavelmente vai vir como substitutivo, né? Que também é o 57 que trata da valorização profissional dos servidores da educação. E da merendeira e do pessoal do serviço geral. Gente, esses projetos, eu posso dizer, deixei para falar todos, é uma grande valorização profissional que está acontecendo agora nessa gestão, na qual nós podemos participar. O vereador Israel já falou muito bem aí, que em 8 meses, graças a Deus, nós estamos tendo uma arrecadação muito boa. Em 8 meses aí teve várias discussões e muitas reuniões eu pude participar, juntamente com a secretária, que eu não poderia deixar de falar o nome dela aqui, que é a secretária Letéia, que pegou firme em cima do Hugo, correr atrás de impacto para acontecer, né, toda essa valorização profissional, que é colocar no piso dos professores, no piso do educador, dos serviços gerais, da merendeira e das monitores de creche. Então vai colocar lá no piso delas, né, e ninguém tira mais. Então eu acredito que o Hugo está conduzindo muito bem, né? E outra, ele valorizando, ele pode cobrar, né? E uma coisa que acontecia muito era o seguinte: tinha concurso em outra cidade, o servidor passava e corria para outra cidade. E com essa valorização agora, o pessoal vai querer fazer concurso e ficar aqui em Sabaldi, principalmente os nossos daqui, né? Valorizando o povo daqui. Então aqueles que passam no concurso agora não vai precisar buscar lá fora, talvez correr risco de vida aí nessa rodovia aí, vai ficar aqui. Então isso aí é muito importante. Eu não voto, né? Se fosse um caso de desempate, eu votaria com muito prazer, mas os vereadores entenderam por unanimidade votar esses projetos que foram muito importantes. Eu sempre gosto de citar, né, que hoje nós estamos no 8º mês e já passou de 60 projetos. Eu falei assim, já está quase chegando a 50 esses dias. E hoje nós estamos passando de 60 já, né? Já 60, já entrou por 62 projetos só do executivo. Fora que já tem 13 aqui, né, que já foi protocolado essa casa de lei. E o de número 13 já foi para a leitura do legislativo. E 87 indicações, fora outros requerimentos e outras cobranças que é feito. Então, está muito importante, né? A parceria aqui está dando certo. O vereador José, ele está como presidente das 2 comissões, ele tem que ver que sofre um pouquinho. E eu estou ali, mas graças a Deus a gente está sempre em parceria, não é uma cobrança, né? Só falou o vereador José, nós temos que encaminhar tal projeto e está sendo feito o trabalho. Então eu quero agradecer as comissões que estão fazendo o trabalho. Costumo sempre fazer isso na terceira parte, né? As comissões, os relatores que tem ali uma análise mais profunda, porque faz aí o relatório, e os demais membros da comissão que segue
esse relatório por unanimidade. Quando acontece divergir, daí é uma coisa que é mais difícil, mas pode acontecer também. Aí segue 2 pareceres. Então, hoje eu estou muito feliz de estar conduzindo mais essa sessão, já no 8º mês, com muito benefício aqui, nesses 62 projetos. Né? A nomenclatura, até quero parabenizar vocês e dizer que sejam bem-vindos sempre, quando quiser estarem nessa Casa de Lei, né? A Casa do Povo. Eu estava ali quando o Hugo estava falando de fazer essa nomeação das ruas ali, e eu gostei muito quando eles falaram, né? Ele já citou o nome, e ainda até na oportunidade, aí tinha aquela rua e falou assim, velho, vamos ligar para o vereador José. Eu até tinha falado para o José, o José estava esperando ali, então o prefeito Hugo está aí, né, pensando e repartindo, e é tão legal isso aí, né, nas reuniões, sempre presentes os vereadores, não tem nada escondido. Isso aí é muito importante. É uma parceria legislativo com o executivo, respeitando, né, respeitando cada um a sua função, mas essa parceria que dá certo porque segue mais rápido. Tem hora que a gente discorda de alguma coisa, mas a gente chega no consenso, né, vereador? A gente chega no consenso e a gente fala assim, não, a maioria quer esse caminho aqui, então esse caminho que a gente tem que seguir é bom para o executivo, é bom para o legislativo, e com certeza, né, com a execução de todos esses projetos, 62 projetos, vai ser ótimo, como está sendo, alguns já sendo executados, né? Vai ter a Rua Recreio, que é muito legal, que já vai acontecer a primeira agora esse domingo, né? Todos estão convidados para estar lá, já está anunciado na rede social, vai ser a primeira lá no Primavera, mas só que pode ir os outros conjuntos, pode ir também para lá, não tem problema. Depois vai ter lá no Canaã, depois vai ter aqui no centro, depois vai ter no Vibonati. Então esse projeto foi um projeto que a gente aprovou aqui e que já agora já vai ser executado a partir desse primeiro domingo. O caminhão limpa-fossa, como o vereador falou, né, foi uma correria, uma burocracia muito grande, teve que assinar contrato, convênio com a Cenepar, mas aconteceu e já está aí trabalhando. Então é muito importante. Tem várias coisas aqui, né, que daria para a gente falar, né, e parabenizar essa gestão. É lógico que a gestão ela não faz sozinha, depende da sua equipe. Então hoje, né, principalmente, lembrando de todas essas pessoas, a gente não pode esquecer jamais do secretário Colonhão, que a gente fizemos uma indicação, né, vereador Paraguai não, todo mundo conhece como Paraguai, Rodrigo, e ele já está executando lá a estrada, até a gente vamos ter que fazer uma visita lá, né, e parece que já vai concluir quarta-feira. Então, na verdade, não é só esse serviço, né, foi uma indicação nossa, mas ele vem atendendo, acho que atendeu aqui praticamente quase maioria dos vereadores aqui que fizeram indicação da pasta do secretário Valentim, conhecido como Colonhão na agricultura, que está indo muito bem. Então, hoje, mais uma vez, quero agradecer os secretários, todos os secretários, juntamente com o executivo. Então, o executivo ele faz um trabalho bem feito, quando o secretário também, na pasta lá, representa bem. Se não representar bem, pô, vai em cima do executivo, né? E nós estamos aqui para dar todo o parâmetro nessa questão de aprovação de leis. Então, por isso, eu estou muito feliz nessas questões que foram resolvidas aqui com esses projetos. Agradecendo a todos pela visita, agradecendo pelos trabalhos já desenvolvidos, nosso funcionário da casa também, que leu bastante matéria, e na próxima terça vai ter bastante de novo, hein? E vamos tocando assim, né, com a graça de Deus. Então, não havendo mais nada a registrar, em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, que será no dia 19, na próxima terça-feira, 19 de agosto, em horário regimental, que é às 19 horas da noite. Muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês.